Bom, vamos trazer agora ele, Celson Plácido, CIO da Ori, chegando aqui na nossa programação, como todas as segundas-feiras. Celson aqui trazendo o conhecimento dele, compartilhando com a gente. Seja bem-vindo, Celson. Bom dia. Bom dia, né? Temos uma semana aí mais curta por conta do feriado, mas muita coisa para a gente tratar, obviamente. Com certeza. Ô Celso, eu ia começar, né? É que ao vivo é assim, a gente vai mudando tudo. Eu ia começar falando do nosso cenário interno, mas como eu trouxe essa notícia dos democratas, né, vencendo essa cadeira importante lá no Senado americano, eu quero começar com isso agora. Mudei a pauta no ar. Queria entender um pouquinho da sua visão, se você acredita, né, que pode trazer alguma reação, principalmente econômica, apesar de ainda estar indefinida a parte da Câmara Baixa, mas o Senado é importante, mantendo os democratas por lá. Como que você vê, né, essa vitória aí dos democratas? Imaginavam ter uma onda vermelha, né, que os republicanos fossem dominar mais aí o controle tanto do Senado quanto da Câmara. A gente não viu isso. Ainda está indefinido a Câmara Baixa, mas sua visão em relação a essa conquista dessa cadeira tão importante aí para os democratas manterem a maioria lá no Senado? Até primeiro é importante até mencionar que a onda vermelha é de republicanos, diferente da onda vermelha aqui, né? Aqui a esquerda é vermelha, como o PT, e lá é o contrário, lá o azul democratas, e a onda, né, dos republicanos é a vermelha. A expectativa era de vitória, sim, dos republicanos, mas tem que lembrar que foi extremamente acirrado, né? Um voto por um lado tem uma maioria de um. Então, eu lembro que teve um projeto do Biden que mesmo os democratas, alguns não apoiaram. Então tem esse lado também, quando a gente olha Estados Unidos, quando são algumas medidas populistas que vão onerar ou vão gerar, mesmo do próprio partido, ele não tem esse apoio, né? Dificilmente ele virá como candidato, o Biden, até pelo índice de rejeição, idade, próprio governo. Eu não vejo ele vindo nem vencendo, né? Essa é a grande verdade, nem se reelegendo. Então os democratas já vão ter que pensar ali em outro nome. Mas isso, olhando a parte da economia, óbvio que gera um certo receio por conta, olha, será que ele vai continuar tentando aprovar essas medidas, que é gastar mais? Essa é a grande verdade. Os benefícios, né? O benefício tem que ser temporário. A gente sabe aqui no Brasil, o benefício temporário, ele vira, né, para sempre. Né, lá parece que está se tornando a mesma coisa. Então a retirada de estímulos, que isso também fez com que muita gente não procurasse trabalho, procurasse emprego. Agora que você tem que retirar, a taxa de desemprego é extremamente baixa por lá, então precisa ter essa redução dos estímulos e obviamente dos benefícios também por lá. Isso pode ser um pouco agora difícil, né? Quer dizer, mais fácil o governo aprovar, porque ele tem no Senado ali uma maioria mínima, mas tem uma maioria. Então acho que o mercado vai analisar, olha, o que vai vir agora. Vai continuar incentivando o crescimento econômico. Então, por um lado, fica o Banco Central, o Fed, puxando, né, levando juros para reduzir esse crescimento econômico. E por outro lado, os democratas e aí o Biden olhando assim, peraí, eu preciso incentivar também a economia porque eu tenho um problema aqui que é o índice, né, de rejeição está muito elevado. Como é que eu lido com isso? Então, esse é um problema que existe e é óbvio. E isso gera um pouco de incerteza em relação aos Estados Unidos. Até porque os múltiplos, né, quando a gente olha nível de bolsa por lá, estão extremamente elevados comparado no relativo ao Brasil, por exemplo. Né? Celso, inclusive, né, fazendo uma comparação aqui, né, tivemos também uma votação muito acirrada, né, assim como nos Estados Unidos, né, tudo bem que ali é eleição de meio de mandato, não é para a presidência, mas também uma eleição polarizada aqui como no Brasil, com uma diferença de 2 milhões de votos. Agora, em relação à transição de governo, né, a gente está acompanhando todos os nomes surgindo aí, né, ainda. Hoje, a nossa repórter acabou de trazer que Geraldo Alckmin deve anunciar pelo menos 15 nomes ali para o governo, né, entre ministérios e outros cargos. Essa equipe de transição não necessariamente farão parte ali de ministérios, segundo o próprio Geraldo Alckmin. E esses nomes acabaram afetando muito o mercado na semana passada, né? Trouxe uma surpresa grande, apesar de não ser surpresa, né? Algo que vem sido falado ali pelo próprio PT ao longo da campanha, mas o mercado não estava colocando preço nisso, né? Talvez não estava acreditando nisso e acabou trazendo essa surpresa. Está bem dividido e, inclusive, né, muitos economistas e comentaristas econômicos que apoiavam Lula estão muito surpresos ali com o seu discurso da semana passada.
Bovespa subindo hoje, mas despencou ali, né, no dia do anúncio de nomes como Manteiga. A Manteiga já foi barrado pelo TCU. Como é que você enxerga para o mercado todo esse impacto, né? Você acha que a equipe de Lula vai continuar nesse ritmo aí de assustar o mercado ou eles vão começar a trazer nomes mais moderados? Mais uma pergunta difícil aí de responder, né? Mas é interessante, né? Por que as pessoas que o apoiavam, né, estão surpresas? E sem citar nomes aqui, eu vi vários economistas, homens e mulheres, falando: nossa, olha o que ele está fazendo. Nossa, se soubesse que era assim, eu não apoiava. Está indo num lado oposto do que eu imaginava. Falei, o que eles imaginavam? Sendo bem sincero. Como é que foram os outros governos? A grande pergunta era, vai ser o Lula 1, vai ser a Dilma 2, o que vai vir? Mas não, as pessoas surpresas em relação a isso, né? Qual era a expectativa que essas pessoas tinham? Que eles iam seguir o que? Uma carteira, né, uma conduta liberal? Quer dizer, não faz sentido algum. Sempre foi assim, o Estado desenvolvimentista, gastando, e fora as promessas que foram feitas em campanha. Então, quer dizer, o mercado dormiu acreditando no Meirelles e estava acordando com o Haddad, né? Então, assim, isso gera, óbvio, um efeito muito negativo, né, em relação a isso. Até tem uma entrevista do Haddad, ele falando que ele não entende muito de economia, né? Então, como é que você colocaria ele ali? E a gente já falava que não acreditava no Meirelles vindo mesmo, né? Já teve contato com ele, proximidade com ele. Teve até uma fala do Ciro, quando estavam todos, logo depois que o Lula venceu, estavam todos na mesma mesa. Você tinha o Boulos e o Meirelles. E aí o Ciro falou isso. Alguém está sendo muito enganado nessa mesa, né? Porque, poxa, não faz sentido algum. Um vai para um lado, o outro caminhando para o outro. Então, assim, é difícil saber o que virá. Não acho que o PT aí, o Lula, candidato eleito, ele vai dar all-in, né? Que a gente diria. Ou seja, vou bater de frente e vou querer aprovar isso, vou gastar mesmo, porque não tem dinheiro. Então, tem um problema fiscal. O outro problema é até para passar, vocês estavam falando sobre isso, para aprovar a PEC de transição. Primeiro, como é que se aprova uma PEC sem ter o ministro da Fazenda, da Economia, sequer se sabe isso? Então, acho que eles colocaram 175 bilhões para, sim, ter uma desoneração, ou seja, uma redução nesse gasto todo, não ficar 4 anos fora do teto, isso é outro ponto também. Então, tudo depende do Congresso, tem que, para ser aprovado. É óbvio que é uma medida como foi promessa e acaba, né, chamando a atenção. A ideia é passar até dia 17 de dezembro, essa PEC de transição. E quem está lá, obviamente, no Congresso fala, poxa, é uma medida que se eu não aprovar também é impopular, né? Então deve ser aprovada, mas não, né, ela vai ser desidratada, mas não nesse tamanho. Mas isso gera incertezas, como você citou. E, no dia lá fora, a gente teve índices norte-americanos, né, acho que foi quinta-feira, eu estava até em São Paulo, subindo 7%. E a Bolsa aqui chegando a cair quase 5%. E o dólar subindo 5%. O que aconteceu? Se a gente não tivesse o mercado lá fora extremamente positivo, a gente podia ter batido aqui o circuit breaker. E aí o mercado é chamado de entidade, o mercado parece o malvadão da história. Não, o mercado só antecipa movimentos positivos ou negativos. E aí, se o Lula vem dobrando a aposta, o mercado fala, peraí, algumas pessoas, né, do mercado acreditavam que ele não viria assim, outras não. Mas esses que acreditavam falaram, peraí, o que está acontecendo com esse discurso? Eu acho que foi muito mais para a base dele do que qualquer outra coisa. Lula, bem ou mal, sempre foi pragmático, né? Então, se ele dobrar a aposta, eu diria que ele vai ter dificuldade até em terminar o mandato. Eu diria isso, porque não tem dinheiro, não tem como gastar absurdamente. É óbvio, você tem como prejudicar empresas estatais, isso acontece, interferência nelas, preço na Petrobras, o próprio Banco do Brasil oferecendo crédito, Caixa Econômica com taxas mais baixas, elevando o nível de inadimplência, mas algumas coisas ele não consegue fazer, porque depende de Congresso. Aprovaram algumas reformas, essa gastança toda, então tem ali um freio em relação a isso. Então o mercado olha, o investidor estrangeiro gosta do Lula, né? Essa é a grande verdade, acredita, pegou um período positivo, na época, mercado lá fora, preço de commodities bombando, o que é muito diferente agora, que a gente tem um problema fiscal, apesar da dívida pública sobre PIB ainda no patamar baixo, mas tem um problema fiscal, tem um problema de gastos, ele vai fazer o quê? Elevar impostos? Começa a se discutir isso, consumo também. E se ele faz aquilo que ele falou na semana passada, o presidente eleito, né, o Lula, você vai gerar um efeito que a gente chama que é a espiral inflacionária. O dólar sobe,
a inflação sobe, obviamente, e aí o que a gente tem? O que o Banco Central precisa fazer? Ele precisa subir juros. Ou seja, o pior cenário, e a gente sabe quem paga essa conta, principalmente quem tem menor poder de renda, né? Essa é a verdade, porque a inflação é muito prejudicial a quem tem uma renda menor, infelizmente, aqui no Brasil. O Celso, inclusive, né, ainda em relação a esse tema, a economista Helena Landau, que fez aí o plano de governo, né, o programa econômico da ex-candidata à presidência, a Simone Tebet, ela fez duras críticas, né, em relação a esse discurso aí do Lula. Ela falou que, na verdade, desmoraliza essa transição, essa ideia de coalizão. Ela falou que é um discurso de PT pelo PT e ignora os apoios recebidos. Apoio, inclusive, de Simone Tebet, né, que ainda permanece aí nessa equipe de transição do governo Lula. Além da Helena Landau, na semana passada eu estive no evento Money Week aqui, no qual eu assisti ali, estive presente, vendo, né, Luiz Stuhlberg fazendo críticas ao governo do PT. Fiquei até surpresa, porque no começo ali, né, da campanha do PT, a gente viu ali Stuhlberg falando, trazendo ali que não seria talvez tão ruim assim, enfim, apesar, né, da gente saber ali um pouco da linha em relação do próprio da Verde Asset em relação ao governo do PT. Ele esteve reunido com Lula, ele falou isso no evento, ele falou, olha, eu estive reunido com Lula, ele trouxe um discurso que na prática essa equipe de transição está fazendo bem ao contrário do que, né, a gente imaginava, que seria um Lula 1, enfim, e fez até uma comparação, o próprio Parreiras fez uma comparação falando que está muito mais para Dilma do que para Lula, exatamente, apesar do nome do Manteiga ter sido barrado pelo TCU oficialmente, por conta das pedaladas fiscais do governo de Dilma lá, ele vai continuar como um voluntário ali nos bastidores, né? Então, assim, o texto dessa PEC é que agora primeiro pedia a retirada dos pagamentos dos auxílios do teto de gastos de forma permanente. Aí os líderes do governo pediram, não, vamos ficar, vai pesar muito para o mercado, apesar do próprio Lula ter feito um vídeo falando, o mercado agradava Bolsonaro, então nós vamos desagradar o mercado. E, enfim, soou muito mal isso, né? Essas falas aí do próprio Lula, de vários líderes ali desse governo de transição, né, não preocupados com a reação do mercado diante, né, dessas políticas. A minha pergunta é, né, exatamente isso que você falou agora há pouco, surpreendente como as pessoas estão surpresas, né, como elas antes não tinham um plano de governo, nós não sabíamos quem seriam possíveis nomes e continuamos sem saber ainda possíveis nomes, mas o mercado reagir só agora, precificar só agora e não antes, grandes gestores só agora abrirem, né, os olhos, vamos dizer assim, para essas questões, é surpreendente, né? Eu acho que foi muita discussão de, eu não voto em um candidato, apesar de previsível, sabendo o que esperava em relação à economia, o Paulo Guedes, privatizações, concessões que a gente já viu aí de infraestruturas, aeroportos, portos e rodovias. Eu vou votar porque ele não foi bem na pandemia, ou ele fala demais. Você tem um problema de falar e agir. E ele agia de uma outra maneira, mas falava mesmo, acabou falando muitas besteiras, essa é a grande verdade. E o outro, imprevisível, foi isso que você citou, era o único candidato que não tinha programa de governo, e falava assim, acreditem em mim. É difícil, porque a gente viu o governo Dilma como foi a maior recessão da história do Brasil durante 2 anos, uma inflação extremamente elevada e houve impeachment. Então ele vai ser qual? O Lula 1, que veio com cartas brasileiros, com a alta do dólar, aí houve um controle, lá fora as commodities bombando, ou vai ser a Dilma 2, onde sofreu impeachment? Por isso que eu falo, se ele repetir esse erro que cometeu a ex-presidente Dilma, difícil ele ficar no governo. E a gente sabe, se ele tem o apoio hoje do PSDB, do Kassab e do MDB, eles viram na mesma hora oposição e derrubam. Né? O impeachment ele acaba se tornando, sim, um problema por conta de inflação, se acha sempre algo para derrubar um presidente aqui no Brasil. Collor e Dilma, e aí entram nesse processo. Mas me espanta também como alguns economistas renomados que apoiavam o governo, né? Alguns estão até pulando, né? Isso é interessante, né? Eles estão pulando antes do início do governo, ou seja, num processo de transição. Mas vale esse alerta, tem que ser feito isso mesmo, o mercado tem que dar esse recado, com esse dólar mais elevado, quando subiu, e a gente tinha feito uma pesquisa, né, entre o primeiro e o segundo turno na semana, onde a maioria dos investidores locais acreditavam com o Lula um dólar entre 5,40 e 5,60, e a Bolsa mais próxima a 100 mil pontos. E aí quando corrigiu ali, veio o dólar para quase 5,40 e a Bolsa para 110 mil pontos, eu falei, olha, agora está chegando próximo ao que os investidores falavam.
né, mas os locais. Houve, sim, um fluxo de entrada de estrangeiros aqui, analisando muito mais assim, não vai ter terceiro turno, não tem tanque na rua, que eu já ouvi de investidor estrangeiro que imaginava que as instituições, nada no Brasil ia funcionar, ia ter quase que uma guerra civil. Eles viram isso e acabaram vindo um fluxo para cá. Agora entra a realidade de, peraí, o que vai ser o governo Lula, né? Depois de tanto esse tempo. Então, muita coisa aconteceu de lá para cá. Eles até falaram, vai tributar o PIX, cara. Pô, a discussão no debate sobre o MEI, PJ. Então, assim, parece estar bem desatualizado, né, o presidente eleito Lula, e tem muita coisa que ele acaba não podendo mexer. Mas gera imprevisibilidade sempre, gera esse cenário aí. É bom alguns economistas pularem fora mesmo no período de transição, para mostrar, olha, eu não apoio e a gente vai ser oposição. Já tem muita oposição. E tem que lembrar, foi muito apertada a disputa aqui, e tem que lembrar o nível de abstenção, que não reconhece nenhum nem outro, também. Então a governabilidade do Lula é bem complicada, vai ser bem complicada aqui. Uma oposição forte e também a população ali exigindo isso, né? Então tem essa dificuldade, não tem dinheiro, uma bomba fiscal vindo, não dá para gastar. Se gastar, vai acabar ocorrendo um processo provável, difícil de terminar o mandato, até com o Alckmin assumindo. Inclusive, entre todas essas promessas de campanha, né, a gente já sabe em relação às privatizações, mas em relação a reformas, né, foi muito pouco falado. E agora começa, então, a dar sinais. A gente falou mais cedo aqui que Lula já falou de 3 pontos da reforma trabalhista que vai ser revogada, né? Reforma trabalhista que completou na última sexta-feira 5 anos em vigor ali, que foi feita pelo ex-presidente Michel Temer, né? Tem alguns pontos lá. Você acredita que isso pode trazer alguma repercussão para o mercado, algum temor em relação a essa revogação da reforma trabalhista, né? Tem alguns pontos, Lula deve apresentar essa reforma trabalhista tirando várias categorias de ser contratado pelo modo intermitente, né? Vai afetar a questão de motoristas, de aplicativo. O que pode trazer isso de preço? A gente viu até que São Paulo teve um juiz que determinou, né, que os motoristas de aplicativos são funcionários. Pô, já imaginou? Vamos lidar aqui com as empresas de aplicativos, elas falam, tá bom, tô indo embora do Brasil. O que acontece? Só tem táxi. O que o táxi faz? Ele leva preço. Não tem concorrência, vou levar acima do que era antes. Inflação. Então, assim, as pessoas acham, é o malvadão, o empresário que explora. Pô, hoje eu vejo isso, falo isso para os jovens. A oportunidade de empreender é muito diferente de quando eu comecei no mercado. Não tem o que tinha naquela época. Então, as pessoas podem empreender, tem essa facilidade. Mas quando o Estado quer regular tudo, ele atrapalha. Essa é a grande verdade. Então, não é para o bem. Legal, agora vai ter todos os direitos trabalhistas. O cara escolhe o horário de trabalho. Não, ele vai ter que trabalhar de 8 às 5, mas vai ter carteira assinada, todos, ele não quer. Muitos vão dizer, não, eu não quero, eu quero ter a liberdade. Fora que, como a empresa vai ter um custo maior, ele vai ganhar menos. Em vez de ser descontado 20%, 25% por corrida, vai ser mais o desconto. Ele vai dizer, não vale a pena trabalhar e nem a empresa permanecer aqui. Ou seja, vai gerar inflação, tudo isso. Então, depende de Congresso, novamente, ele não consegue aprovar isso, né? Não foi por decreto, mas ele depende do Congresso, acho bem difícil, porque, de novo, vai colocar a gente de novo, voltando anos atrás, problemas que a gente teve. Eu lembro que esse é o grande problema no Brasil, né? Que acaba sendo o judiciário interferir e legislar. Eu lembro que há pouco tempo atrás a gente viu empresas, né, de entretenimento, de venda de ingressos, né, que você compra pela internet, elas sofrendo porque um tribunal de São Paulo também falava que eles tinham que devolver 3 anos acumulados da taxa de conveniência. Pô, a taxa de conveniência é para a pessoa pagar se quiser. Se ela não quiser, ela vai lá comprar. Ela é feita pelo nome, conveniência. Ninguém é obrigado a pagar a taxa de conveniência. Pô, eu lembro que eu mais jovem, eu ia show, tinha que ficar na fila tantas horas para comprar o ingresso. Eu prefiro pagar a taxa de conveniência, obviamente. Quem pode, tem tempo e não quer pagar a taxa, que compra lá diretamente. Pelo menos isso caiu. Mas eu falava com as empresas e falava, pô, se acontecer isso, eu vou embora do Brasil. Porque senão isso é inviável para o meu negócio. A mesma coisa essa parte de aplicativos. Então, tem que entender que a interferência do Estado ela gera desemprego e não aumento de emprego. Então, depende de Congresso. Nós temos um Congresso, ainda bem, de centro-direita, que é um Congresso mais liberal, que tende a aprovar uma reforma tributária, que é extremamente importante. Não teve tempo para aprovar esse ano. As privatizações, como você bem citou, esquece.
já falou que não vai fazer, tudo mais, né? Privatizar é uma palavra feia e mostra, mesmo aqui no Rio, o quanto a SEDAI, a Companhia de Água, a concessão foi dada, né, vendida, cedida, como melhorou a parte de saneamento, o marco de saneamento e águas também. Algumas praias que estavam poluídas hoje já estão limpas num curto espaço de tempo, a gente está falando um pouco mais de um ano. Então, assim, é muito ruim que o governo venha com essas promessas ou essa discussão, porque eu ouvi também, né, o fortalecimento novamente dos sindicatos, ao invés de você só pagar se você utilizar. Então, isso é muito ruim, porque isso gera incertezas também, aumento de gastos, e se você gera aumento de gastos, tem menos contratação de gente ou até demissão de pessoas. É simples, né? Eu lembro a discussão do STF sobre o piso para os enfermeiros. Eu não estou falando de uma classe específica. O que as empresas fazem, os hospitais fazem? Demite os enfermeiros, contrata auxiliar, porque ficou muito caro para algumas manterem, infelizmente, quando você coloca piso. Então, as pessoas acham ainda no Brasil, a grande maioria, que são coisas que vão beneficiar, mas elas não geram benefício porque elas geram demissão. Esse é o ponto. Então, eu não sei se eles não entendem ou se eles falam para o público deles. Esse é o eleitor deles. Esse é o meu ponto. Mas isso não vai ter dificuldade em ser aprovado no Congresso, até para esse Congresso de centro-direita, que tem que demonstrar que isso não é nem um pouco positivo para o Brasil, vai para a gente para o caminho contrário, né? É uma inversão. A gente retrocede alguns anos novamente. Ainda esse ponto aí de motorista de aplicativo, né, o Celso, como você muito bem colocou, muitos eles fazem como um bico extra, né, eles têm o trabalho, eles não querem essa regulamentação, eles querem essa liberdade de conseguir uma renda extra, de conseguir trabalhar num outro horário, num horário alternativo, um horário de final de semana, um horário para complementar uma renda, né, e isso, na verdade, né, é exatamente essa questão da justiça trazendo aí essa mudança, né, legislando, vamos dizer assim, em muitos âmbitos, traz uma consequência ruim, pior. Infelizmente, é isso que você falou, né? O público acho que talvez não entenda, né? O público não entenda essa questão, o quão sensível é. Agora, um outro ponto, teve uma pergunta aqui do chat mais cedo, eu deixei anotado aqui pra você, Mr. Músculos. Deve ser seu parceiro, porque eu vi que hoje às 5h30 da manhã, Celso Plasto saiu aí pra fazer exercício, olha lá, Mr. Músculos. Será que foi ele que deixou essa pergunta pra ele, já aqui no nosso chat? Tô achando, hein? Ô Celso, olha, quando eu crescer eu quero ser igual você. Da onde você tira essa energia? Às 5h30 da manhã, já saindo, fazendo selfie, indo fazer suas atividades. Eu quero ser assim, Celso, eu não sei. Preciso aprender contigo. Eu, 5h30 da manhã, tava lá dormindo, nenhuma pedra me tirava da cama. Mas vamos lá. Mr. Músculos perguntando para Mr. Músculos. Você acha que o dólar deve subir, precificando essa fala do Lula sobre as propriedades de herdeiros? Essa foi outra fala, assim, impressionante, né? Quer dizer, ele falando que o dinheiro tem que ir para o Estado. Aí você está falando, peraí, não é nem mais discussão do socialismo, é comunismo, né? Então, assim, se a gente fosse pensar isso, essa é uma discussão que as pessoas têm. Quanto ele poderia dificultar a saída de dinheiro do Brasil? Ele poderia aumentar o IOF. O IOF hoje 0,38, que o governo diminuiu. Se ele leva para 10, 20%, o que acontece? As pessoas vão acabar não mandando dinheiro. Mas não necessariamente elas vão deixar o dinheiro aqui, vão pensar, como é que eu faço para fugir disso? Então, não acho que, óbvio, se ele vier com esse tipo de proposta, não acredito que ela passe de forma alguma, mas gera de novo ruído, né? Aquela diferença entre o que é sinal e o que é ruído. Hoje a gente tem muito ruído, e eu acho também que é muito balão de ensaio. Ele joga, vê o que joga para o público dele, né? Aí ele vê como é que o mercado reage, ele volta. Não, mas o mercado está sendo muito sensível, tudo isso. E ele acaba não fazendo. É isso que eu espero, pelo menos. Mas é óbvio que se acontece isso, você teria um dólar aí subindo para as pessoas tentarem enviar o mais rapidamente possível. Porque você tem um prazo, né? Porque se ele aprovar no ano que vem algo desse tipo, ele só passa a valer no outro ano. Então você teria um prazo para envio desse dinheiro para fora o mais rapidamente possível. A criação que a gente fala de alguns mecanismos, né? Não dá para ele colocar que não teria direitos herdeiros. Passaria em Congresso, isso não passaria, né? Essa é a verdade, seria enviado para o Congresso. Mas ele poderia aumentar, isso vai aumentar, tá, gente? O imposto de transmissão de bens, ele vai aumentar, que regulam no Brasil entre 8% a 12%. Nos Estados Unidos, dependendo da região, chega a 50%. Isso vai aumentar. E existem maneiras de você doação para os seus filhos no decorrer da vida. Tem N maneiras. Seguro de vida, por exemplo, não entra na parte de imposto de transmissão de bens, previdência privada. Tem alguns mecanismos que você consegue
diversificar os seus investimentos, né, utilizando o seguro como investimento e previdência também, para não ter essa perda toda para os herdeiros. Mas é óbvio, isso é motivo de preocupação, né? Porque, como você teve início, isso entra no comunismo. Tudo aquilo que você gerou na hora de passar para as outras gerações não vale, né? E agora ele até solicitou um dinheiro que estava parado da Maísa, ex-esposa dele, falecida, né, viúva, né, dele, 5 milhões de reais. Então, para ele receber. Eu falei, poxa, mas para os herdeiros não, né? Se a gente for pensar, não é do Estado, a pessoa gera riqueza e a sua família tem direito. Você vai pagar o imposto de transmissão de bens, como em qualquer lugar do mundo, ok, não tem problema algum. Mas brecar isso ou, né, colocar uma alíquota extremamente elevada, aí não faz sentido. Aí você vai embora, como aconteceu a fuga de capital da Argentina, que acabou vindo para o Brasil, para o Paraguai e Uruguai. Como a gente viu também o aumento de impostos em outros países, isso também deu errado. Ou seja, não dá para aumentar imposto, tem que reduzir a carga tributária. Esse é o ponto. Ele fala de tributar ricos, não tem problema. O aumento da tributação de dividendos, ok. Mudar também o tributo, em vez de tributar consumo lá em cima, na linha, tributar renda. Quando a empresa tem lucro, e não o contrário. Para a população, idem. Ou seja, a inflação acaba sendo, para quem tem uma renda menor, muito elevada. Na hora de comprar um pão, percentualmente falando, pela renda menor, ele paga muito mais do que nós pagamos, né? Porque tem uma renda de um salário mínimo, por exemplo. Mas é um processo de educação financeira, vocês fazem isso muito bem, de informação, né? Então, isso precisa ser feito. Mas muito difícil isso passar no Congresso. Se começasse a caminhar, obviamente que esse dólar subiria, e por outros fatores também, esse dólar subiria muito para as pessoas enviando dinheiro para fora. Uhum. Agora, né, já que você citou enviando dinheiro para fora, a gente viu aqui gringo tirando mais de 3,50 bilhões de reais da Bolsa após o pacote ali de bonanças de Lula. A gente viu, inclusive, o Alexandre Cabral tem uma tabela ali que ele fica acompanhando toda vez que sai esse resultado e até ele ficou surpreso, né? A quantidade que foi retirada ali de dinheiro dos gringos da Bolsa, né? Tem muitos gringos que, inclusive, são democratas, né? Do partido de esquerda, estão saindo e havia justamente essa questão antes das eleições, né? Será que o gringo está se importando com Lula ou Bolsonaro, né? Muitos diziam que não, né? Eles não se importam quem vai ganhar, né? Quem importa para eles é como o barco vai andar e, pelo jeito, você acredita que essa grande retirada que tem sido feita toda semana dos gringos, principalmente quando são anunciados os pacotes, mostra aí uma preocupação deles em relação ao Brasil? Esse waiver todo, né? Total, né? Porque quando a gente falava com eles falavam, olha, minha preocupação é essa, é tanque na rua, não vai passar faixa, não é passar faixa, né? Literalmente falando. É do tipo, eu não saio do governo, não aceito isso e ponto. E aí já no primeiro dia, na segunda-feira, após, né, segundo turno, a gente viu os aliados, né? Tarcísio, governo de São Paulo, o Cláudio Castro no Rio, o próprio Zema, o Mourão falando não, as urnas precisam ser reconhecidas, elas funcionam. E aí, eles ficaram muito nada, eles ficaram sozinhos, e ele não falava. E aí os investidores olharam, poxa, não tem terceiro turno, independente de quem venceu, entra no ano que vem. E tinha uma percepção também errada para o investidor estrangeiro, né, que eu falei com alguns, de que o Bolsonaro estava queimando a Amazônia, né? Tinha essa percepção para vários, tá? Ou seja, como a informação chega lá fora, disso. Parecia que o Bolsonaro estava botando fogo, né? Incinerando mesmo a Amazônia para eles. Eles falaram, não vou investir mais no Brasil se o Bolsonaro continuar. Teve até um fundo da Noruega voltando a conceder dinheiro para o fundo da Amazônia. Aí você fala, pô, agora ele volta a oferecer sim, porque houve mudança. Então, para o investidor estrangeiro, era muito mais como as instituições funcionam, houve pensando num crescimento econômico, um lado desenvolvimentista. Tinha esse lado, sim, só que teria que ser responsável. E aí imaginava, não, ele tem economistas o apoiando, economistas que não são da ala desenvolvimentista, que deu errado, que dá errado, essa é a grande verdade. Olha a Argentina novamente com 1.500 produtos, querendo tabelar 1.500 produtos, sabe que vai dar errado, inflação de 100% ao ano. Então, eles acreditavam nisso. Quando ele, na semana passada, primeiro, falando de nomes que o mercado acreditava que viria o Meirelles ou outro, surgem alguns nomes e ele fala muito mais de gastos, que o gasto social, e que gasto, né, o social é investimento, porque gera saúde. Não, que gera saúde e é investimento é o marco do saneamento, não o governo ceder benefícios sem fins. O maior
benefício social é geração de emprego. E não o Estado sustentar isso porque todo mundo paga via impostos. Não adianta. As pessoas têm que entender isso. Não tem nada grátis, não tem almoço grátis. Quando o Estado gasta algo, é porque tem que tirar falta dinheiro em outro segmento. E aí essa parte tributária, nós temos a maior carga tributária quando a gente analisa. Empresas, pessoa física, tudo isso. Precisa se reduzir. Mas com essa preocupação, para o Estado manter essas promessas, ele vai ter que levar impostos. Aí pode voltar a CPMF, você pode estar falando de IOF. Aí as pessoas, não tem problema. Mas tem problema para todo mundo paga essa conta, a gente tem que diminuir o tamanho do Estado e não o contrário. Então, o investidor estrangeiro que estava vindo para o Brasil pós-eleição falou, peraí, se foi esse Lula, a gente viu como foi a Dilma II. Então tem um ali que é problemático. Eu não acredito, eu acho que ele vai... Lula sempre se mostrou pragmático, né? Ele vai se falar, eu não posso fazer isso, é mais balão de ensaio. Mas quem estava acreditando, a expectativa estava elevada, ela se reduziu. Então, esse ajuste, né? Isso é bom acontecer, para que o governo veja, olha, não dá para fazer isso tudo, porque senão você vai gerar mais inflação, você vai gerar um problema. O investidor, que a gente fala, o investidor vai exigir mais risco, ou seja, prêmio de risco. Na hora de comprar um título público, tem que oferecer inflação mais uma taxa maior. Uma Selic vai ter que subir, $1 vai ter que subir. Senão ele não investe aqui. É isso que vai gerar esse receio e por isso essa fuga do investidor, principalmente do investidor estrangeiro. Porque o local ele tá muito alocado. Ele sabe Ô Celso, inclusive, vou pedir aí 1 minuto. Quero que você continue aqui com a gente, porque o ministro Alexandre de Moraes está falando neste momento. Terminou agora? Dá pra gente recuperar um trecho da fala? O Alexandre de Moraes estava falando mais cedo, inclusive, né? A gente viu algumas imagens circulando de alguns ministros sendo bem hostilizados lá em Nova York, eles que estão participando de um evento, né? O evento do Lead Brasil Conference, onde vários ministros estão falando, né? Discursando. O evento começou hoje, vai até amanhã. Alexandre de Moraes estava falando, enquanto a gente estava conversando, eu achei que daria tempo da gente colocar. Quem está falando agora é Dias Toffoli. Dias Toffoli está falando? Se a gente conseguir colocar um trecho aí, só para a gente ouvir, porque o próprio Michel Temer, ele falou agora há pouco, né? Foi um dos primeiros a comentar. Vamos ouvir o Dias Toffoli? Aí daqui a pouco o Celso comenta. Velho, Gilmar Mendes. Mas... a mesa, infelizmente, com a ausência da ministra Carmen, ficou só de homens. E isso sempre, no mundo de hoje, não é bom, né? Sempre é melhor e o mundo é melhor com as mulheres. E aqui, com a autorização do Alexandre, eu queria cumprimentar todas as mulheres na pessoa da esposa dele, a Viviane, que ao lado dele passou momentos difíceis e enfrenta, junto com a família, momentos muito difíceis. Não é fácil ser magistrado no Brasil. Também não é fácil ser empresário. Mas eu queria começar, desde que nós chegamos aqui, e geralmente quando a gente vai a um evento, a primeira pergunta e a reiterada pergunta é a seguinte: as coisas vão acalmar? E aí eu me recordo de algo que foi escrito simplesmente há 50 anos atrás. Talvez a obra que, para mim, é a maior obra do século XX, de Hannah Arendt, que é Entre o Passado e o Presente. No prefácio escrito há 50 anos atrás, quando ainda tinha por volta de 30 anos de idade, Celso Laffer escreveu que a grande disputa no mundo contemporâneo seria a disputa da narrativa do que é a verdade factual. E a defesa da verdade factual seria o grande desafio da nossa sociedade. Ele escreveu isso quando não existia a expressão e o nome fake news. E o que ele concluía? Ele concluía que são 3, Merval, as instituições que defenderão a verdade factual. A imprensa livre e séria. Presidente Michel Temer. Segundo lugar, a academia, Vossa Excelência, que foi um professor, é um professor até hoje, a ciência. E em terceiro lugar, a magistratura. Imprensa séria, a ciência com o racionalismo científico e as pesquisas e a magistratura. O que nós assistimos na pandemia? Nós assistimos
a ciência rapidamente, trazendo as soluções necessárias e as orientações via a imprensa séria e correta do que o povo deveria fazer de acordo com a ciência, e a magistratura colocando os limites e dando as determinações do que aquilo que a ciência atestava como seguro, certo e correto no nível de conhecimento que tínhamos, tinha que ser aplicado. E aqui também não posso deixar de registrar a atuação do ministro Ricardo Lewandowski, que foi aquele, João Dória fez com o Butantan a vacina, desenvolveu ali, salvaram-se milhares de vidas, mas houve uma decisão judicial em relação ao governo federal, que não estava comprando as vacinas e tinha que passar tudo pelo governo federal em razão do Sistema Único de Saúde. Quem deu a decisão para que se comprasse as vacinas foi o Supremo Tribunal Federal, na caneta, na pena do ministro Ricardo Lewandowski. O que eu quero dizer com tudo isso? A era desses extremismos é a era de nós trazermos a verdade factual. Porque se a gente diz que essa mesa aqui é retangular e o nosso interlocutor diz que isso aqui não é retangular, que isso aqui é redondo, a gente fica sem base de diálogo, sem base de conversa. E depois ainda isso vai e se extrapola para o ódio, para a negativa do outro. Então nós temos que trabalhar, sim, a defesa da verdade factual. Nós não podemos deixar que o ódio entre em nossa sociedade, em nossas casas, em nossas famílias, em nossos relacionamentos. Nós temos realmente de recolocar, não é, os conceitos. E hoje nós vivemos também uma era que, para além da ausência de verdade factual, nessas disputas de narrativas, nós temos conceitos fora do lugar. Vejam, pessoas autoproclamadas conservadoras invadem o Capitólio, morrem pessoas. Existe algo menos conservador do que invadir um Congresso? Altos proclamados conservadores no Brasil fecham as estradas, interrompendo o direito de ir e vir. Não é algo mais anticonservador? Então veja, as coisas estão fora de lugar. E nesses momentos de coisas fora de lugar, nós temos que reconhecer que o Poder Judiciário foi fundamental nesses momentos em que era necessário colocar os conceitos nos seus lugares, colocar a verdade factual nos seus lugares, com o apoio da ciência, com o apoio da racionalidade e com o apoio da imprensa séria e da imprensa que checa as suas fontes. Nós não podemos deixar que o ódio entre no nosso país. Nós não podemos viver só nos extremismos. Nós não podemos deixar, é sempre ruim comparar com outros países, mas nós não podemos nos deixar levar pelo que aconteceu na Argentina. Tá aí, né? A gente acompanhou um trecho da fala do ministro Dias Toffoli neste evento que está acontecendo lá em Nova York, nos Estados Unidos. Queria voltar com o Celso Plácido aqui, só para a gente comentar, mas quem abriu ali, na verdade, foi Michel Temer, né? O Temer, ele falou, fez uma crítica a essa desarmonia entre os poderes. Logo em seguida, o próprio Alexandre de Moraes também, né, discursou, e mais cedo circularam aí vários vídeos, né, em algumas redes ali, mostrando brasileiros hostilizando o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros também. Mostrou o Gilmar Mendes sendo muito xingado ali por alguns brasileiros na porta do hotel onde eles estão hospedados, o próprio Lewandowski. E agora, no início desse discurso do Dias Toffoli, na verdade, ele acabou ali se solidarizando com Alexandre de Moraes, prestou a solidariedade ao Alexandre de Moraes, a esposa dele, disse que é muito difícil ser um Supremo no Brasil. Ele enfatizou aí nesse trecho da fala, né, a importância da imprensa livre,
livre e séria, a grande imprensa, falou da ciência com raciocínio, falou da magistratura que colocou limites, né? Vamos dizer assim, as falas dele, limites, tá? Aí eu queria só voltar com o Celso aqui para entender. Ele falou que é muito difícil o Supremo no Brasil. Eu imagino um salário de R$ 46.300, né, Celso? Deve ser muito difícil para os magistrados, né? Eles estão sendo hostilizados lá fora, né, pelos brasileiros. Oi? A troco de nada, ganhando R$ 46.300, deve ser muito difícil mesmo o papel ali dos magistrados, que segundo o Dias Toffoli falou, né, que o STF está aí realmente sofrendo, né, o que não deveria sofrer em relação à postura deles. Como você avalia, na verdade, em primeiro lugar, este evento, um evento no qual fala sobre democracia, né, vai trazer aí os rumos importantes da economia, mas o tema principal é falar sobre liberdade e democracia. Eu até tô rindo porque parece piada o tema, né? Falar de liberdade. Mas vamos lá, Celso. Primeiro que eu acho que eles falaram de vocês quando eles falam de imprensa livre e independente. Obrigada, Celso. Obrigada. Eu também espero que eles assistam o BMC News e tenham se referido a gente, né? Com certeza. Obrigada. Porque quando eles colocam isso... E outra, parece que é um terceiro turno, né? O amor venceu. Quando você escuta ele falando de ódio, tudo isso. E eu acho que é um problema aqui no Brasil, diferente de outros países, é até aquela, né, TV Câmara, que fica transmitindo. Não é TV Câmara, como é que é o nome? Como é que é o nome? É TV... TV Senado, né? Tem a TV Justiça. TV Justiça. TV Justiça. TV Justiça. Só aqui que fica transmitindo. Em nenhum lugar, já perguntei para amigos meus, na Alemanha, em outros países, não se transmite todo julgamento. Porque você dá ibope para eles, absurdamente. Então não era para eles terem essa importância. Dado que eles aparecem, querem ver o voto, tudo isso, ou muda voto, dependendo, né, a gente já viu isso, né, o voto de um lado, depois muda para o outro, acata algo, depois mudou a opinião, quer dizer, a decisão extremamente... Por que mudou, né? E não se explica isso. Então é complicado. E foi o que você falou. É um evento privado, onde eles são servidores públicos, né? Ou seja... foram indicados, não foram eleitos, mas trabalham para a população, defensores da Constituição, esse é o STF, e estão lá no evento privado. Hoje me mandaram uma mensagem perguntando, eles estão recebendo, por que eles estão lá se tem um monte de julgamentos atrasados em relação ao STF? Eu falei, também não sei responder, teria que perguntar a eles. Então, você tem uma mesa lá de um evento privado, que você citou, falando de liberdade, democracia, tudo isso, né, um evento fora, ele citou ainda o país dos Estados Unidos, citou a invasão ao Capitólio, tudo isso, né, falando de atitudes antidemocráticas, que é o fechamento das estradas, é óbvio que a liberdade do ir e vir, isso não pode ser impedida. Você pode fazer greve, manifestações, desde que sejam pacíficas, né? Também não pode tumultuar nem essa parte do ir e vir. Mas é complicado, né? Eles estão, entre aspas, sofrendo esse tipo de manifestações, que a gente sabe disso, né? Principalmente analisando ali a censura. E isso preocupa, obviamente, os conservadores, e um país que você não pode se expressar, você acaba sendo perseguido. Isso é muito ruim. Cadê a liberdade? Cadê a independência? Porque você não processa. A pessoa disse algo, você processa a pessoa, porque ela informou isso. Mas não dá para ser polícia, julgar e vítima em todos esses casos, né? Então é complicado que a gente vê. Houve sim, quando ele fala de extremo, houve sim, mas muita coisa foi colocada ali, a gente tomou conhecimento de muita coisa nos últimos anos, né, que a gente acabava não tendo o conhecimento. E a pior coisa que tem acaba sendo essa liberdade, essa censura, porque a gente não sabe onde vai, né? As pessoas, legal fazer isso com um grupo, mas hoje é com esse grupo, amanhã é com todo mundo, amanhã é com você não poder se expressar, você não ter liberdade. Isso é bastante complicado, foi o que você falou, né? Até é algo que é sobre liberdade, né? E essa discussão, e novamente, ele vem citando algumas coisas que acabam gerando essa animosidade, em vez de, vira a página, vamos lá, tal. Fala, as instituições funcionam no Brasil, é isso, tal. Mas não falar que é complicado ser um juiz do Supremo, até pelo salário. Deve ser 0,5% da população brasileira recebe isso, enquanto a dificuldade danada. A gente viu na pandemia, eles não reduziram salários. Foi colocado isso para redução de salário, mas quem recebe um salário mínimo muitas vezes foi mandado embora, passa a receber um auxílio de R$600 e faz o que para sobreviver? Complicado é isso, viver no Brasil assim, sem segurança como eles têm, segurança o tempo inteiro, auxílio paletó, moradia, mas vivem como super ricos, como empresários, e não tomam risco nenhum em relação a isso, né? Então é impressionante
falar que é difícil ser juiz do Supremo aqui no Brasil, né? Não, e inclusive essa questão da liberdade não é agora, né? Não é exatamente essa eleição que aflorou isso. A gente viu há muito tempo, né? Desde a prisão do próprio Daniel Silveira, a questão do jornalista Alan dos Santos, que foi colocado e tratado como um blogueiro, mas independente de ser blogueiro ou não, ele é jornalista, mas ainda assim foi tirado o direito também de expressão. O Oswaldo Eustáquio, que foi parar numa cadeira de roda depois de 3 vezes ser presos. Enfim, né? Não há essa liberdade bonita na fala, como muitos dizem aí. E engraçado que, teoricamente, são sempre aqueles que fazem críticas ao Supremo, né? Independente ali de qualquer coisa, a verdade e a liberdade só existe para quem não critica o Supremo. Só para complementar aqui e colocar um ponto final nessa história, eu sei que a Isa tem uma última pergunta para o Celso. Fala, Isa. Vamos trazer um pouco para o mercado. Você estava comentando antes que os gringos estavam com medo da instabilidade do presidente não entregar a faixa, né, com uma suposta intervenção. Mas agora a gente vê uma instabilidade também em relação a esse poder, né? Inclusive esse evento que eles participaram é um evento privado, né? Em que eles recebem, não é visto em nenhum lugar do mundo os juízes, né, da Suprema Corte participando, recebendo, né? De João Dória, a empresa, só para lembrar, do né? LID, né? Que é do evento do João Dória. E eu queria entender os próprios ministros sendo atacados nos Estados Unidos, né, ganhando uma certa repercussão na mídia internacional, manifestações por aqui. Você acredita que os gringos agora estão olhando para essas manifestações? O que está acontecendo aqui para o Brasil, né, agora que está lá fora também essas manifestações? Não vejo isso impactando, não. Lá teve um ministro, não lembro o nome, do Supremo, nos Estados Unidos, que algumas pessoas ameaçaram ele de morte. Ele não mandou prender as pessoas, ele só processou, que é o caminho natural da justiça. A gente não pode mandar prender ninguém, eu não posso mandar prender ninguém que pode mandar prender. Mas no Brasil acontece isso. Ameaças muito menores, né? Escritas. Lá foi muito pior. Qual era o caminho? Utilizar a justiça como todos meros mortais. Mas alguns se colocam, né, não como meros mortais. As redes sociais, você estava falando, Paulo, que as redes sociais que vieram para isso, né, que escancararam muita coisa, que a gente não sabia ou não tomava conhecimento. Né? É mais fácil você dominar um povo, né, infelizmente, mas é verdade, com falta de educação. É a falta de educação financeira, é não conhecer o que os próprios políticos fazem, né? As pessoas não sabem quem votaram para deputado estadual, federal ou senador. Então, essa falta de conhecimento, a ignorância, né, acaba sendo uma bênção, né, para alguns, e aí você mantém essa margem de manobra. É mais fácil você fazer isso, né, infelizmente. E tem até o próprio presidente eleito, né? Você tive uma discussão com o Alexandre de Moraes falando para regulamentar as mídias. Ou seja, você não pode mais falar nada, já há algum tempo aqui no Brasil, escrever nada, que pode ter uma punição ali muito mais severa do que deveria. Pode processar, cara, xingou, reclamou, falou, é só processar, leva para a justiça, mas não o contrário, mandar prender, né, acaba sendo uma arbitrariedade que não faz sentido aqui. Quem são essas pessoas, né? Então, tem outro lado que é o Senado, aqui no Brasil, e a eleição começando, né, em janeiro, eleição não, mas eles assumindo, né, no ano que vem. Alguns senadores já falaram sobre isso, sobre o próprio poder do STF e tudo mais. Né? Vamos ver como é que vai ser esse cabo de guerra ali, porque o Senado, né, pode... Né, vai depender, por exemplo, do Senado, mas o Senado pode solicitar o impeachment, assim, abrir um processo de impeachment em relação ao ministro do STF. Né? Então, essa é uma outra coisa que a gente tende a ver no ano que vem. O que eu ouvi algumas pessoas falando é só que se o governo Lula não consegue aprovar muitas coisas no Congresso, ele tentaria via STF. Né? Isso é ruim, porque aí, novamente, vai legislar o STF, que não deveria, e sim a Câmara e Congresso que devem legislar, e não o STF. Né? Quem promulga, quem faz as leis é o Congresso, nem o presidente. E a gente ainda vive no semi-parlamentarismo, essa é a grande verdade no Brasil. Exato. Mas é Brasil, né, Celso? Nós não vamos, provavelmente, ver um Congresso enfrentando o STF. Infelizmente, os rabos presos por aí pesam mais nesta hora. Celso Plasto, um prazer, sempre muito boa conversa contigo. Obrigada, até segunda-feira que vem. Até segunda-feira que vem, o papo foi ótimo novamente, a gente acabou falando mais até de política, mas novamente o papo ótimo, a gente está quase 1 hora aqui, mas foi sensacional estar aqui com vocês, que é sempre bom. E novamente, o recado que ele falou foi para vocês, livre e independente que vocês são.
Isso é muito bom para ajudar a fomentar essa educação, esse conhecimento aqui no Brasil, que quase não existe, né, infelizmente. Obrigada, honrada aí com seu elogio. Obrigada, Celso, sou sua fã. Beijos, tchau, valeu, tchau, tchau. Bem, tchau, tchau. Até mais.